Olá, bem-vinda à lição, bem-vinda ou bem-vindo à lição 60 de um curso em milagres. Eu digo bem-vinda porque 90% do meu público são mulheres, 90% do público que eu atendo como terapeuta são mulheres, né? Então, mas seja bem-vindo você também, tá? Lição 60. Número 1. Essas são as ideias para a revisão de hoje. Nós estamos fazendo as revisões, lembrem? Número 1. Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus não perdoa porque Ele nunca condenou. Os irrepreensíveis não podem repreender e aqueles que aceitaram a sua inocência não veem nada para perdoar. No entanto, o perdão é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência. É o reflexo do amor de Deus na terra. Ele me aproximará do céu, o suficiente para que o amor de Deus possa se inclinar para alcançar-me e erguer-me até Ele. Aqui ele diz que Deus nunca condenou, por isso não precisa perdoar. Porque na mente de Deus só existe o Filho dele, santo, que somos todos nós, o único Filho de Deus, irmãos com Cristo. Cristo já nos disse isso na Bíblia e no curso em Milagres também, que todos nós somos o único Filho de Deus, né? Porque a gente tem um corpo individual e um pensamento de ego individual, a gente acha que é separado. E a gente não é. A gente continua lá na mente de Deus exatamente como Ele nos fez. Só que os nossos pensamentos, que são as nossas crenças e as nossas memórias, de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu desde a nossa concepção, a gente acha que a gente é isso. E então a gente acha que precisa de perdão, né? Que a gente erra e a gente precisa de perdão. Então ele diz, né, que no entanto, o perdão é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência. É o reflexo do amor de Deus na terra. Ele me aproximará do céu o suficiente para que o amor de Deus possa se inclinar para alcançar-me e erguer-me até Ele. É o que vai me permitir me sentir santo e chegar a Deus, né? Porque Deus já está em você, já está em mim, já está em todos nós. Só que a gente não se sente merecedor. Então, ao nos perdoarmos, ao aplicarmos o perdão a nós e aos outros e ao mundo, a gente se eleva, entende? É muito linda essa parte de um curso em milagres, quando ele fala do perdão. 2. Deus é a força na qual eu confio. Não é através da minha própria força que eu perdoo. É através da força de Deus em mim, da qual estou me lembrando ao perdoar. À medida que começo a ver, reconheço o seu reflexo na terra. Perdoo todas as coisas porque sinto a sua força despertar em mim. E começo a lembrar-me do amor que escolhi esquecer, mas que não se esqueceu de mim. Então eu escolhi esquecer do amor que é Deus, mas Ele jamais se esqueceu de mim. E eu começo a lembrar desse amor à medida em que eu perdoo. E o ego, ele não perdoa nada, gente. O ego, ele não perdoa, ele quer guardar aquela mágoa, ele quer guardar aquela culpa pro resto da eternidade. Ele acha lindo sentir culpa, ele acha que é divino sentir culpa, e isso não tem nada a ver com Deus, a culpa. O ressentimento, a mágoa não tem nada a ver com Deus, a vitimização. Isso é tudo o ego que quer que você sofra, porque ele tem medo da mudança e ele se sente uma vítima do mundo, das circunstâncias, do mal, da doença, e ele quer segurar aquilo. Então, vou ensinar uma técnica agora para vocês, um segredinho do Joel Goldsmith. Ele diz o seguinte: eu não consigo amar o meu inimigo. Eu não consigo perdoar. Até perdoo, mas eu não consigo amar o meu inimigo. Não consigo amar
as drogas do meu filho. Eu não consigo amar o câncer em mim. Eu não consigo amar o meu ex-marido que me traiu. Eu não consigo amar alguém que me causou mal, né? Mas agora você faz o exercício. Eu não consigo, eu não, meu ego não, né? Tô dando exemplos aqui para vocês. Mas Cristo em mim, Deus em mim, perdoa tudo que eu fiz, todos os erros que eu cometi e todos os erros que cometeram a mim. A parte de mim que é Cristo em mim consegue perdoar. E eu te chamo em presença, Cristo, para trazer o teu amor incondicional e a tua luz para essa situação, porque eu por mim mesmo não consigo perdoar, mas tu que habita em mim, tu eu sei que consegue. Faz aí o exercício que você vai ver. 3. Não há nada a temer. Como o mundo me parecerá seguro quando eu puder vê-lo? Não se parecerá com nada do que imagino ver agora. Tudo e todos que eu vejo se inclinarão para mim para abençoar-me. Reconhecerei em cada um o meu mais caro amigo. O que poderia haver para temer em um mundo que eu perdoei? E o que perdoou a mim? Né? O que poderia haver para temer em um mundo que eu perdoei e que perdoou a mim? O que poderia temer? Né? Não há nada a temer. E nessa lição, que é a 48, né? Agora nós estamos na 60, mas a 48 que fala não há nada a temer, né? Ele fala, isso é um fato. Você pode não perceber agora, mas é um fato, né? Eu fico meio assim torta, que eu tô escorada aqui na minha mesa. Deixa eu ficar retinha. 4. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Essa é a lição de hoje. Eu tô no dia 49 gravando a 60. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Não há nenhum momento em que a voz de Deus deixe de invocar o meu perdão para salvar-me. Não há nenhum momento em que a sua voz deixe de dirigir os meus pensamentos, guiar as minhas ações e conduzir os meus pés. Estou caminhando firmemente em direção à verdade. Não há nenhum outro lugar para onde eu possa ir, porque a voz de Deus é a única voz e o único guia que foram dados ao seu Filho. 5. Eu sou sustentado pelo amor de Deus. Ao escutar a voz de Deus, sou sustentado pelo seu amor. Ao abrir os meus olhos, o seu amor ilumina o mundo para que eu o veja. Ao perdoar, o amor de Deus me lembra que eu sou filho, que o seu filho é sem pecado. E ao olhar para o mundo com a visão que ele me deu, lembro-me de que sou seu filho. O que isso quis dizer, né? Eu sou sustentado pelo amor de Deus. Ao abrir os meus olhos, o seu amor ilumina o mundo para que eu veja. Ao perdoar, o amor de Deus me lembra de que o seu filho é sem pecado. O que isso quer dizer? O Filho de Deus é sem pecado e essa é a maior lição de um curso em milagres. E o que ele nos diz com isso? Que todos nós cometemos erros, e cometemos sim, mas que nós somos crianças de Deus, aqui ele nos chama de crianças de Deus. Nós somos crianças de Deus, imaturas, e a gente merece correção e não punição. Ou seja, o pecado ele não existe. Nós cometemos erros com a mente que a gente tem, com as crenças que a gente tem, com as memórias que a gente tem, com as experiências de vida que a gente teve, a gente comete erros. E esses erros já são perdoados e só precisam ser corrigidos.
E eles não são pecados, porque o pecado não existe, porque a consequência do pecado é a morte, e ele provou através da ressurreição que o pecado não existe. Só que a gente lembra dessa história de Cristo como se fosse uma história muito antiga, um conto de fadas quase, né? A gente não vê isso como uma realidade de fato. Cristo ressuscitou. Nós todos ressuscitamos. Não existe a morte. A nossa alma é imortal. O corpo a gente deixa ali quando ele não nos serve mais, quando ele não tem mais um propósito. Mas a gente continua a existir. A nossa mente, a nossa consciência continua sempre a existir eternamente. Entende? Não existe a morte. E ele nos provou isso. Ou seja, ele provou que não existe o pecado. Então a gente erra sim, a gente comete erros e a gente merece correção e não punição. E isso eu aplico também nas minhas filhas. Se eu, que sou filha de Deus, erro, cometo erros e eu não mereço o pecado, eu não mereço punição, por que as minhas filhas vão merecer um castigo, ou um tapa, ou uma punição? Se Deus não me pune, por que eu vou punir? Se eu quero ser como Cristo, se é isso que eu sou, Deus manifestado, eu posso punir? Não, eu não posso punir. Eu corrijo, eu direciono, que é o que Cristo faz aqui, é o que ele faz na Bíblia. Corrige, mas não pune. O momento que o filho pródigo volta para casa, ele é recebido com festa e não com você errou, você gastou tudo, você merece punição, vou te botar para lavar com os porcos, comer com os porcos. Não, é festa. O meu filho voltou. O filho pródigo somos todos nós. É isso que a gente precisa entender. A qualquer momento que a gente escolha voltar, que a gente escolha ver Deus, que a gente escolha viver Deus, a gente é recebido com festa e não com punição. E ensine isso aos seus filhos. Se tu quer deixar uma mensagem de Deus no mundo, ensine isso aos seus filhos. Você não merece punição, você merece correção, direcionamento, orientação, mas jamais punição, porque Deus jamais me puniu. Ele jamais me puniria. Ele me vê como uma criança imatura. E nossos filhos, mesmo adolescentes ou crianças, são crianças imaturas também. Porque aprenderam no mesmo mundo que nós. Vivem a mesma ilusão que nós. Então merecem correção e não punição. Pense nisso. Aplique. Tem como viver como Cristo ensina, sim. Tu é Cristo. O que causa tanta dor e sofrimento em nós é justamente agir contra o que nós somos, que é a centelha divina, contra o que Cristo nos ensina. Agir contra isso, agir contra o amor que é o universo, que é a frequência na qual ele foi criada, é o que causa dor e sofrimento, doença, problemas de tudo quanto for coisa. Todas as áreas da nossa vida refletem problemas quando a gente age contra o amor. Contra o amor. E sempre saiba que o amor, ele é incondicional. Não é, filhinho, eu só vou gostar de você se você fizer tal coisa. Filhinho, eu só vou gostar de você se você não usar drogas. Filhinho, eu vou te expulsar de casa se você usar. Se você não me respeitar. Entende? Cristo jamais expulsou nós de casa. Cristo não, Deus jamais expulsou a gente de casa. Jamais. Independentemente do que a gente faça. Já está perdoado. Vem cá, vamos corrigir agora. Como que a gente corrige? Fazendo o maior bem possível para todos ao nosso redor, inclusive para nós, tá bom? Um beijo de luz e a gente se vê amanhã.